Então, lá na apostila de vocês, ela aparece que os óxidos, eles são compostos binários, ou seja, tem dois elementos, né? Um dos elementos é o oxigênio, então é bem fácil de identificar. Então, você vai ver que ele é um composto binário, então tem sempre dois elementos, não tem 3 elementos, 4 elementos, tá? Então, sempre dois. Então, desses dois compostos, desses dois elementos químicos unidos, um deles é o oxigênio. Então, aí nós temos um óxido. Nós temos o óxido, por exemplo, no caso do dióxido de carbono, que é o gás carbônico que nós falamos. Ó, então, ele é um óxido. Os óxidos de nitrogênio também, né? Tem monóxido, trióxido, tem vários. Tem o dióxido de nitrogênio. Então, eles também são óxidos. O óxido de enxofre, dióxido de enxofre. Então, ó, todos eles compostos, combinados de 2 em 2 aqui, onde um é o oxigênio. Fácil de perceber, não é, gente? Alô, professor. Oi, pode falar. Seria dióxido de 2 oxigênios ali no caso do dióxido de carbono? Isso mesmo. Quando tiver 2 aqui, aí fica dióxido de e o nome do outro, tá? Aqui, ó, se tivesse 3, seria trióxido de e o nome do outro. Tá? Ok, obrigado. Nada. Então, assim, ó, acho que foi o João que perguntou, quem foi? Foi Thomas. Thomas? Ah, então tá. O que foi bem observado pelo Thomas ali é a nomenclatura dos óxidos. Os óxidos, eles têm uma nomenclatura bem facinho, assim. Quando a gente está combinando com óxido metálico... Agora vai depois. Hã? Então, quando a gente está combinando com o óxido metálico é óxido de e o nome do metal. Tá? Só assim. Então, não tem quantidades. Agora, quando não é o metálico, é como o Thomas falou mesmo. Então, se tem 2, é dióxido. Se tem 3, é trióxido. Se tem 4, tetróxido. E assim vai. 5, pentóxido. E assim seguimos a vida. Então, normalmente, eles têm entre 2 e 3, são pequenininhos aqui. E aí, se do outro lado ele tiver também 2, 3, quando é um óxido molecular, ou seja, não é um metálico, também entra a quantidade. Tá? Então, se tivesse aqui mais que 2, também entraria se fosse 2, S2, ali, ó, 2 seria dióxido de enxofre. No caso dos moleculares, tá? Que é esses que não são metálicos aqui. Ok. A definição correta para isso não é exatamente um composto binário. Na verdade, é um composto em que o oxigênio ele é o mais eletronegativo. Tá? Então, o elemento oxigênio ele só perde em eletronegatividade para o flúor. Ele é o segundo mais eletronegativo da tabela periódica. Né? Então, fora uma combinação entre oxigênio e flúor, o oxigênio do lado direito ele vai ser sempre o mais eletronegativo do composto. Tá? Então, vocês viram no vídeo falando sobre o dióxido de enxofre participando, então, da chuva ácida, né? Hoje, basicamente, todas as nossas chuvas, elas são ácidas, né? Elas têm um potencial de acidez, então elas não são mais exatamente puras. Quer dizer, então, que elas não são mais neutras, digamos assim. Então, quer dizer que hoje o pH da água da chuva está mais baixo do que 7. Por que isso acontece? Porque acaba combinando, fazendo compostos que tenham a presença do enxofre formando óxidos. Então, nós temos a formação de óxidos, de ácidos, e esses compostos, eles acabam vindo da combinação do que é liberado através dos combustíveis, como o óleo diesel e a gasolina. Tá? E aí nós temos problemas com a chuva ácida. Para gente, enquanto ser humano, nós não temos problemas físicos, digamos assim. Nossos maiores problemas, eles são, na verdade, mesmo financeiros ligados a isso. Né? Então, por exemplo, espaços públicos que acabam corroídos, carros, propriedades particulares, que acaba que com a presença constante da chuva, acaba sendo necessário mais manutenção nessas áreas da chuva ácida, né? Então, acaba sendo mais necessário manutenção porque acaba corroído. Então, aí nós temos a presença da chuva ácida causando esses estragos aí. Em ambientes públicos, em propriedades particulares. Para nós, a nossa pele ela teria problema com uma substância ácida, mas teria que ser
bem mais ácida do que a gente está acostumado, né? Então não seria bem o que nós temos até agora. Outra questão é os compostos nitrogenados, tá? Todos os compostos nitrogenados, nós temos os monóxidos de nitrogênio, os dióxidos de nitrogênio. Então, esse monóxido ele é liberado principalmente por veículos, pelos veículos automotivos, através da combustão, através da queima do seu combustível, que é o processo de combustão. E aí ele acaba liberando isso na atmosfera, esse dióxido de nitrogênio. E aí, ele, combinado com os gases de enxofre, também colabora para a chuva ácida, formando, né, o dióxido de nitrogênio e a destruição da camada de ozônio. E aí, então, facilita aquela abertura do buraco que nós conhecemos lá da camada de ozônio. E o gás carbônico, o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, ele é o produto da queima de qualquer reação química existente. Então, qualquer coisa que você queimar, libera gás carbônico. E aí, esse excesso de gás carbônico, ele acaba prejudicando e gerando, então, o problema do aquecimento, da intensificação do efeito estufa, né? Então, lembrando que o efeito estufa é necessário para a nossa sobrevivência, nós precisamos do dito, né? Porque é ele que mantém a temperatura da Terra mais ou menos parecida de manhã, durante o dia e durante a noite. Se não fosse essa camada de gases estufa, nós teríamos uma variação muito brusca de temperatura durante a noite. Então, de dia estaria quente, como é normalmente, só que de noite seria muito gelado. E então, essa variação muito brusca de temperatura inviabilizaria a vida na Terra. Depois, nós temos aqui, o aquecimento, o efeito estufa, ele é bom. Então, ele mantém a temperatura mais ou menos estável. O problema é quando isso sai dos eixos. Quando a gente tem gases de estufa acumulados demais, nós temos a intensificação desse efeito. E aí ele passa a gerar o aquecimento global. Então, o excesso de dióxido de carbono, ele acaba, então, formando o aquecimento global. Já que, então, ele vai formar uma camada muito grossa, vai reter muitos gases na Terra e vai impedir as trocas gasosas, tá? E aí, então, quando não tem, aqui na minha apostila aparece um comentário que quando não tem oxigênio suficiente para reagir com todo o combustível, ocorre a combustão incompleta. E essa combustão incompleta, ela gera monóxido de carbono e água, e libera um carbono elementar. Esse monóxido de carbono, ele acontece, por exemplo, quando o carro está desregulado. E ele traz bastante prejuízo para a nossa saúde e para o meio ambiente, o monóxido e não o dióxido de carbono. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Oi? Acho que não, professora. Não? Óxido é tranquilinho, né? Uhum. O que vocês acharam, assim, para entender? Eu acho que foi tranquilo até. Foi fácil, né? Eu acho que dos compostos, das substâncias inorgânicas ali é mais fácil até de entender, né? A gente já vê naquela pegada maior ali, é uma das mais fáceis de entender, né? Na apostila de vocês ainda aparecia, além desse, aparecia o cal virgem, né? Que é o óxido de cálcio. Aparecia o monóxido de carbono, que é isso que nós estamos falando ali, e o dióxido de silício, né? O cal virgem, que é o óxido de cálcio, que é aquele pó usado na construção. Esse cal virgem, ele vem da quebra do carbonato de cálcio, né, que é um sal. O monóxido de carbono, isso que a gente estava falando, existe um problema ligado ao monóxido de carbono, que é a intoxicação. As pessoas acabam inalando isso e acabam se intoxicando. Vocês já devem ter visto nos filmes, né, a galera inalando gás carbônico ali. A galera se tranca numa garagem. É bem comum nos filmes estadunidenses, eles gostam muito dessa cena, né? Que a galera se tranca numa garagem por algum motivo, né? Ou conseguem desligar o carro, ou deixam o carro ligado, uma garagem trancada, e elas começam a passar mal e acabam morrendo, né? E realmente, montando esse cenário todo, a morte realmente ela é viável a partir da inalação do dióxido de carbono. Então, ele intoxica a tal ponto que acaba matando a gente. Por isso, então, que os carros eles não liberam monóxido de carbono, eles liberam dióxido de carbono, que
ele tem um potencial de morte muito mais baixo, digamos assim, né? Se a gente aspirar gás carbônico e não tiver o oxigênio, lógico que a gente vai ter problemas sérios, podendo levar à morte. Mas o monóxido, ele é tóxico para a gente. Então, ao ser inalado, ele traz muito mais problemas e o risco de morte, ele é real. Então, por isso, hoje, os carros precisam andar bem reguladinho. Então, existem leis, controle e tudo mais. Os carros que são movidos a gás, que têm essa chance de haver a combustão incompleta do gás e liberar monóxido de carbono, eles acabam passando por mais vistorias, trocas mais frequentes de peças, justamente para evitar que o carro faça isso. Então, hoje, dificilmente, né, o carro que vocês têm em casa aí vai fazer isso, vai liberar monóxido de carbono, porque existe uma série de leis que regulamentam e impedem a queima incompleta do combustível, justamente para diminuir o número de acidentes, né? Pessoal, vamos começar corrigindo, então? Da aula passada, que eu não pude corrigir, tem os exercícios de sais. Vamos começar pelos de sais e depois a gente vai para os óxidos, tá bom? Então, abram lá na página 32 da apostila de vocês. Na 32, nós vamos começar lá no exercício 9. Tudo certo? Abriram aí? Uhum. Sim, Ok. Podemos começar, então, com a lição? sim. Então, tá, gente. Ó, primeiro, numa das etapas de tratamento de água de uma cidade, a água captada é levada por unidade onde são adicionadas substâncias químicas chamadas de coagulantes. No Brasil, o coagulante mais usado é o sulfato de alumínio. A qual função orgânica pertence a esse composto? Justifique sua resposta. Qual é a função orgânica? Inorgânica. Sal. Oi? Sal. É um sal. Como que você justificaria, Sofia? Ou como você Porque não tem H no começo nem OH no final. Isso mesmo. Perfeito. Então, não tem o cátion H+, e nem o ânion, o H-, né? Então, tem que ser um sal. Muito bem. A 10. O que ocorre quando um sal é adicionado à água? Explica. Ocorre a neutralização e acaba formando mais água. Ele dissolve. Ele dissolve, ele neutraliza, mais alguma coisa? Ele acaba ocorrendo ionização. É um processo de ionização que deixa a água... Acaba criando uma corrente elétrica na água. Alguma coisa assim. É só a palavra ionização que está trocada. Ah, tá. Ok. Um sal, ele sofre o quê, gente? Só troca a ionização, processo oposto. Ele fica aquoso. Não, ele dissocia. Dissocia aqui. Isso. Um sal em água, em vez de ele ionizar, ele se dissocia, que é só separar os seus íons, né? Então, em água, ele se dissocia. Mas ele gera corrente elétrica, como você falou, sim. Okay. Né? O sal em água, ele se dissocia. E aí os íons se separam, né? O sal, a Sofia falou do processo de neutralização. Para formar o sal ele para ser formado, ele é um processo neutro. Quando ele se dissocia, aí já perdeu essa característica de neutralização, tá? Então, quando você vai formar o sal, você pega um ácido, uma base, você gera um processo de neutralização, sim, tá? Mas ali ele já pergunta quando esse sal era dissolvido em água. Vamos para 11, então. Nos supermercados, encontramos à venda produtos denominados antimofo. Ao ler sua composição química, verificamos que ele apresenta cloreto de cálcio. Qual é a fórmula desse composto? CaCl2. CaCl2, muito bem. Então, cloreto de cálcio é CaCl2. Que tipo de composto, do ponto de vista químico, é o cloreto de cálcio? É o que mesmo? Oi? Ca. É o que mesmo? Ca.
CaCl2, dois pequenininho, né, embaixo. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Como é que faria para identificar, por exemplo, a quantidade aqui no, tipo, o que é CaCl2? Como é que saberia que teria esse 2? Quando você olha lá na tabela periódica, o cálcio, ele tem uma carga positiva em 2 em cima dele. Cadê minha tabela? Não tá no meu material, que não trouxe a tabela para cá. Se você olhar na tua tabela periódica, no verso dela aqui, Thomas, tem o Ca, ele tem uma carga mais 2 em cima dele, tá? Quando você junta esse Ca com o Cl, que é o outro que aparece ali, essa carga não pode ficar em cima. E lembra que para a gente dar fim nela, o Cl vai ser negativo e o Ca vai ter uma carga 2. Lembra que para dar fim nessa carga em cima a gente faz um jogo cruzado? Lembra que a gente coloca isso em X? Onde as cargas desaparecem. A gente não vai colocar as cargas, a gente só vai colocar número. Então, ó, como é que vai ficar? O Ca, aí seria que não tem nada, é um, não precisa aparecer. O Ca, o Cl e o 2 ali de cima. CaCl2. Ok. Entendeu? Não. Obrigado. Entendeu, Thomas? Sim. Ah, então tá. Entendi que você disse que não. Obrigado. Nada. Ok, então vamos lá, gente. Que tipo de composto, do ponto de vista químico, é o cloreto de cálcio? Um sal. É um sal, bem isso. Ele é um sal. E C. O cloreto de cálcio é um composto higroscópico. Procure o significado desse termo no dicionário e anote aqui. O que é um higroscópico? É que possui a característica de absorver água do ambiente. Isso mesmo. Ele possui a característica de absorver água do ambiente. Então, ele absorve a umidade do ar. Então, é sempre bom para locais onde tenha muito mofo. Dentro de guarda-roupa, assim, que fica muito fechadinho, né? Então, é sempre bom. A D. Relacione a propriedade dos compostos higroscópicos à sua ação antimofo. E aí? Não tem água, não tem vida. Oi? Se não tem água, não tem vida. Resumindo, é bem isso mesmo. Não tem água, não. Quando você diminui a umidade do ar, você não permite que os teus móveis, que a tua roupa, por exemplo, ela fique úmida, né? Então, sem a presença de água, sem a presença de um ser vivo instalado ali. Então, você não cria as condições ideais para que o fungo se instale. O grande problema do nosso guarda-roupa é que ele tem as condições ideais para o fungo se instalar, né? Tá cheio de tecido, então ele acaba ficando morninho, quentinho, fica úmido, tá sempre fechado. Então, acaba que nós temos condições ideais para os fungos se instalarem dentro do nosso guarda-roupa, né? Depois, eu pedi que vocês fizessem página 36 a 39, 7, 11, 21 e 23, né? A 7, na verdade, a gente já tinha feito, não? A 7 e a 11 também. A 11 eu não tenho marcado. Eu tenho marcado só até a 10 feito aqui. Então, tá. Acho que eu já corrigi até a 15. É? A gente já corrigiu até a 15. Olha, e eu tenho marcado na minha apostila até 10 corrigido. Até 15. Na verdade, até 18. Porra. Que bom. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Então, aqui. Até a 19, na verdade. 7. Ué, por isso é que eu não marquei. Ah, verdade, eu lembro dessas flores. Tá, então a 7 era a letra C, certo? Professora, vocês estão no céu? Não é na apostila ainda, página 36 a 39. Eu tinha pedido as letras 7, 11, 21 e 23 da parte dos sais. Só que, na verdade... É que eu tinha me perdido um pouco. Não tem problema. Só que, na verdade, a 7 e a 11 eu já havia corrigido. A 11 eu lembro, sim, que a gente corrigiu, que até eu falei para vocês que para a gente identificar ali a questão de quem conduz corrente elétrica, tem que observar quem tem carga, né? Então, no momento que tem carga em cima é que ele conduz corrente elétrica. Que não tem carga em cima é que ele não conduz corrente elétrica. Tem mais em cima aí. Muito bem. Então, vamos a 21. Prof, sua voz tá travando. Minha voz tá travando?
Agora voltou ao normal. Tá, qualquer coisa vocês avisem aí, tá? Vamos lá, gente. Então, ó, 21. Abriram lá? Sim. Ok. Então, 21 diz assim: nas estações de tratamento de água, uma das primeiras etapas é a floculação, que consiste na adição de substâncias químicas chamadas de coagulantes na água. No Brasil, o coagulante muito comum é o sulfato de alumínio. Ao ser adicionado na água com hidróxido de cálcio, obtido da reação do solvente com cal virgem, para controle do pH, ocorre uma transformação química que produz uma substância insolúvel. A reação dos tanques de floculação pode ser representada da seguinte maneira, está explicada embaixo. Sobre essa reação, responda as questões propostas. Quais substâncias são os reagentes e quais são os produtos? O que é reagente aí, gente? Oi, gente. O que se trata de um reagente? É combinação dos produtos? Tá, mas Ou é o contrário? olhando ali, o que é o reagente? Olhando na fórmula química. Então, antes da seta seriam os reagentes e os produtos desses reagentes seriam os que estão depois da setinha que está indicando? Muito bem, Thomas. Isso mesmo. Então, todos os reagentes são todos que estão antes da seta. E os produtos são todos que estão depois da seta. Então, nosso limitador é sempre a setinha ali, ó. Então, é sempre a setinha que é o nosso limitador. Então, antes reagente, depois da seta, produto. Aí ele pede para identificar a função dessas substâncias, de cada uma dessas substâncias. Vamos observar a primeira lá. O sulfato de alumínio, que é o Al2, SO4 e um trecho de fora do parênteses. Esse sulfato de alumínio, qual é a função inorgânica dele? Sal. Oi, Sofia? Sal. Sal, muito bem. Depois nós temos ali, ó, um CaOH2. Qual é a função inorgânica dessa substância? Base. É uma base, muito bem. Depois nós temos o AlOH3. Função? Base. Base também. E o CaSO4? Sal. É um sal, isso mesmo. Então, nós temos duas bases e dois sais. Depois, nós tínhamos a 23 para corrigir. A 23 ficou assim. Para combater a azia, é necessário neutralizar o excesso de ácido estomacal com uma base, como o hidróxido de magnésio, leite de magnésia e o hidróxido de alumínio, que podem ser encontrados em medicamentos antiácidos. Ao ser ingerido, o ácido clorídrico do nosso estômago reage com a base do medicamento, conforme as reações a seguir. Então, ó, as bases de hidróxido de magnésio e as bases de hidróxido de alumínio vão fazer, então, uma reação de neutralização no nosso estômago, formando o sal e a água, né? Então, com relação a essas informações e seus conhecimentos sobre as funções inorgânicas, marque V para verdadeiro e F para falso. A primeira diz o seguinte: as reações representadas correspondem à neutralização de um ácido por uma base, com a formação de um sal e água. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeira? Afirmação verdadeira. Muito bem, Thomas. Verdadeiro. Isso mesmo. B. Por serem constituídos por íons, os sais em água se ionizam. Falso. Por que é falso? Porque eles não se ionizam. Ocorre dissolução. Isso. Eles são constituídos por íons, porém eles sofrem dissociação e não ionização. Então vamos a C. Sal é toda substância que em água libera pelo menos um cátion, diferente do H+, e um ânion, diferente do OH-. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso mesmo. D. As ligações entre os átomos que constituem a água são iônicas. E aí, gente? Vocês estudaram ligação iônica e ligação covalente?
Ligação da água é iônica ou covalente? Iônica é aquela que doa, covalente é aquela que compartilha. Seria covalente. Convalente? Ah, falso. Muito bem. Então, a alternativa é falsa, né? E a última, sal, é um composto iônico formado por um cátion proveniente de um ácido e de um ânion proveniente de uma base. Certo ou errado? Falso por quê? É o contrário. Ao contrário, isso mesmo. É do ânion, A água que... do ácido e do cátion vindo da base. Tudo bem. Ô, professora, Oi, esse ânion e esse cátion, na verdade, formariam a água, né? isso mesmo. Ah, Se você pegar o cátion do ácido e o ânion da base, você forma água e não sal. Muito bem. ok, obrigado. Nada. Pessoal, eu tinha deixado também os exercícios dos óxidos para vocês resolverem, na 33, que é o 15, 16 e 17. Mas que a gente, 15, 16 e 17, a gente já corrigiu, né? Não. 33. Ah, não, eu tô olhando a página errada. Desculpa, olhando 36. Tá. Então, vamos lá. 15, 16 e 17 dá 33. Abriram lá? Uhum. Agora a gente corrige sobre os óxidos. Sobre isso dos óxidos, sim. Então, nós vamos começar a correção do que eu passei sobre os óxidos, né? Então, vamos lá na 15. A 15 diz o seguinte: para cada tipo de agente causador de incêndio, há um extintor específico utilizado com a finalidade de evitar a propagação do fogo. Nos incêndios em instalações elétricas, por exemplo, pode-se utilizar um extintor de água. Não pode-se utilizar extintor de água. Nesse caso, use o extintor de gás carbônico. Sobre a sua voz. Tu tá travando. Ué, Voltou. voltou não? Voltou. Será que tá oscilando a internet ainda? Vamos lá então, gente. A que função química pertence o gás carbônico? 15A. Óxido. Um óxido, isso mesmo. P. Qual é a sua É forma? óxido? Óxido. Ah, tá. Eu coloquei óxido. Oxidou. Qual é a sua fórmula, gente? CO2? CO2. Sendo isso. Mesmo, CO2. Quimicamente, como essa substância pode ser chamada? Dióxido de carbono. Carbono. Isso mesmo, dióxido de carbono. Vamos a 16. A 16 ele diz o seguinte: por que a água da chuva, mesmo em ambientes não poluídos, pode ser considerada levemente ácida? Indique a fórmula do composto químico responsável por essa característica e a sua função. Por quê, gente? Ninguém? Para essa? Tem muito CO2, né? Isso mesmo. Então, a água da chuva, ela é levemente ácida porque hoje nós temos um excesso de CO2, que ele se combina com a molécula da água, né? E aí ele pede agora ali ele pede, além disso, a característica e a função. Então, a água da chuva, ela se combina com o gás carbônico e acaba gerando o ácido carbônico. Então, esse ácido carbônico é formado por H2CO3. Esse ácido carbônico, então, que é corrosivo, que nós falamos, então, da presença de chuva ácida. Então, ó. Professora, qual seria a fórmula que você falou? Já vou colocar aqui, ó. Tá, ok. Então, assim, nós temos a água, ó, água, que se combina com o gás carbônico. E aí, ó, nós vamos ter a formação desse ácido, H2, ó, o carbono, e ó, 3 oxigênio. CO3. Então, nós temos, ó, esse aqui, H2CO3, esse é o ácido carbônico. Esse é o ácido, então,
que gera os problemas com a chuva ácida. Estão conseguindo enxergar direitinho? Sim. Uhum. Então, esse aqui é o ácido que gera problema, então, que gera chuva ácida, porque a água se combina em excesso com o CO2. O CO2, que é um óxido, o óxido combinado com a água forma um ácido. Conferiram? Aham. Voltando aqui. Ó, a 17, ela fala, então, com relação aos efeitos sobre os ecossistemas, pode-se afirmar, então, que as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Isso está certo? Acho que sim. Tá certo, muito bem. Principalmente organismos marinhos, animais marinhos, eles são muito sensíveis a mudanças na água, principalmente mudanças de pH. Um animal que é muito sensível, por exemplo, são os quinidários, que é da onde é o grupo dos corais. Os corais, quando eles estão expostos a alterações de pH na água, eles acabam sofrendo um efeito chamado de branqueamento dos corais. Esse coral, então, o efeito branqueamento, na verdade, indica a morte dele, ele está morrendo. Com essa morte, então, esse coral ele deixa de ser funcional, ele deixa de existir mesmo. E então, com ele acabam morrendo seres que acabavam abrigados ou se alimentando naquela região. Então, vocês sabem que a partir do momento que morre um, começa um efeito em cadeia, né? Então, morreu um animal, acaba morrendo um monte que dependia dele. Então, vamos para o 2. As chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, o que prejudicaria certos vegetais. Acidificar o solo poderia prejudicar os vegetais? Pode falar, Bia. Ô, professora, Oi. é porque agora me veio uma dúvida. Tem aquela flor, né, a hortênsia, que de acordo com o pH do solo, ela fica ou para um tom mais azul ou para um tom mais rosa. Mas se o solo tiver muito ácido, ela sobrevive? Então, não. Nenhum ser consegue sobreviver com um excesso de acidez ou um excesso de basicidade, por exemplo. Tá? Aí acaba levando à morte. Tá bom, obrigada. Nada. E aí, pessoal? Esse processo de acidificação do solo pode prejudicar o vegetal? Sim. Sim, né? Pode prejudicar. Então, a 2 está correta também. E a 3, as chuvas ácidas causam danos se apresentam valor de pH maior do que a água destilada. Falso. Não. Por quê? Porque é menor. Porque é menor, porque se fosse maior, não seria ácido. Isso mesmo. Né? O valor de pH é menor. Maior seria uma base, não um ácido. Muito bem. 17, então, letra C, né? Ok. Depois, lá na 37, eu tinha pedido para vocês a 14 e a 15. Porque a gente já fez. A gente já tinha feito ela, né? A 14, então, foi a letra C e a 15, letra D. Certo? Uhum. Ok. Uhum. Pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não conseguiram conferir? Não. Não? Ô, professora, Pode falar, Bia. para facilitar a identificação ou de um sal, ou de um ácido ou base, ou um óxido, a gente tem que ver a composição? Seria mais fácil? Isso mesmo. Então, assim, ó, tem várias coisas que vocês vão rever ano que vem, né? Vou falar para vocês, mas é muito importante nesse momento que vocês saibam identificar se é um ácido, se é uma base, se é um óxido ou se é um sal, né? Então, isso é muito importante, vocês olharem e saberem identificar. E vocês vão fazer isso olhando a fórmula molecular, né? Então, se for um ácido, obrigatoriamente o ácido começa com H. Então, vocês vão sempre identificar a presença de um ácido, ó, como esse aqui, ó.
Você sabe que ele é um ácido porque ele começou com H, né? Então, aqui, ó, ele tem um Hzinho no começo aqui, então nós temos um ácido formado. Ok. Você vai verificar se é uma base, se ela terminar com o OH. Então, ó, então terminou com OH, nós temos uma base sendo formada. Tá? Ah, eu quero saber lá o sal. O sal, esse você vai verificar que ele nem começa com H e nem termina com OH. E o óxido, ele é um composto que o último elemento é binário, sempre só de 2 em 2, composto binário, e o último elemento é sempre o oxigênio. Então, esse nós temos um óxido. Ô, professora, Oi. mas a água também começa com H e, tipo, não é um ácido. Eu pensei Tem, tipo, nisso. alguma outra coisa que... Tem os hidretos. A água é um hidreto. Tá? Tem mais uma função orgânica que é chamada de hidreto, que é justamente que vai entrar esse H mesmo que você está falando aí. A água, ela é um hidreto, não é um ácido, tá? Só que o hidreto, a nossa apostila ela ainda não aborda. Então, ela vai deixar para abordar só lá no ensino médio o hidreto com vocês, tá? Mas tem mais uma função orgânica que abrange o que a gente não abrangeu agora. Por isso que você sentiu que existe essa água e ela não é um ácido, tá? E aí você vai observar que a molécula da água, esse hidreto, ele tem várias particularidades, né? Ele termina com O, como um óxido. Ele é um composto binário, como um óxido, só que ele começa com H como um ácido. Né? Então você vê que ele tem várias particularidades ali, que encaixaria na próxima função orgânica, que seria os hidretos. Tá bom? Ok. Pessoal, alguma dúvida? Mais alguém? Acho que não. Não? Pessoal, ó, eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês, tá? Por isso eu preciso que vocês estejam entendendo da matéria, tá? Então, ó, como a gente está fechando a unidade, semana que vem a gente vai abrir a próxima, então tem mais algumas coisas para a gente fazer ali para corrigir. E a gente abre a próxima unidade semana que vem. Eu vou passar uma lista de atividades para vocês, tá? Então, eu preciso que vocês percebam, entendam o que é um ácido, o que é uma base, tá? Preciso que vocês tenham isso bem claro na mente de vocês.